Olá a todos amigos daqui do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Sejam bem-vindos para mais um vídeo que nós vamos fazer aqui em Defesa da Fé Inteligente. Olha, para quem não me conhece, meu nome é José Nkanzi, sou moçambicano e membro da Igreja Universal do Reino de Deus aqui em Moçambique. Eu quero falar hoje da saída do bispo Marcelo Breiner. Não quero, quero acreditar que não tenho muito a falar deste grande homem que, em primeiro lugar, eu falo dele com todo respeito, não tenho pontos negativos contra ele e, ao contrário, é só parabenizar a ele por estes anos que esteve na fé, ainda de bispo na Igreja Universal do Reino de Deus, pelo trabalho bonito que ele realizou no grupo jovem e nas outras áreas em que ele foi confiado. Ele fez um excelente trabalho. Muitos parabéns ao senhor Marcelo Breiner. Para quem não sabia, ele já não faz mais parte do corpo de bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. É o seguinte, as pessoas falam aquilo que pensam e sentem vontade de falar. Mas eu acho que a saída de um bispo, de uma instituição muito como a nossa, que nós sabemos que o Marcelo Breiner foi um bispo já há muitos anos e é um dos bispos que estava mais ligado ao trabalho dos jovens e ao ganho das almas e por aí. Então nós olhamos isso muitas das vezes de uma forma leve, mas nós temos que observar que a saída de um bispo não pode ser motivo de chicote ou de zombaria ou de calúnia, de defamação, como eu tenho visto nas redes sociais, esses que têm os canais de denúncias falando o seguinte: deu pé, saiu, o Macedo vai ficar sozinho, a Universal está a cair, todos estão a fugir. Olha, nós não podemos nos alegrar com isso. Por que eu digo? É o seguinte, alguns saem, assim que nem o caso de Marcelo Breiner, saiu, desligou-se, deixou de fazer parte do corpo de bispos e saiu. Outros saem, começam um novo trabalho, continuam exercendo o mesmo cargo de bispo, já numa outra instituição deles, continuam trabalhando, ganhar almas, dando a palavra, fazendo isto e aquilo, mas alguns saem e voltam para o mundo. Quer dizer, o trabalho que foi feito na vida desta pessoa não teve lucro. Por quê? Tantos anos ele ficou dentro da igreja com alguma coisa, chegou o tempo de não concordar com certas coisas, saiu e se esqueceu de guardar aquilo que era o mais importante, que é a fé. Guardar a arma secreta para vencer o mal, porque nós sabemos que o mal existe. Então, alguns saem e se mantêm na fé, continuam indo à igreja, outros já não vão mais para a Igreja Universal, decidem abrir suas igrejas e continuam lá ganhando almas, fazendo esse trabalho evangelístico. Esses estão de parabéns e nem sequer eles ficam aí falando mal da igreja, desmerecendo o trabalho que a igreja faz, continua fazendo. Não, eles se mantêm no foco deles, que é o ganho das almas. Diferente de alguns que quando saem no adultério, na prostituição, no roubo e são desligados. Toma essa nota. Esses que saem por conta própria, muitas das vezes não falam nada, não falam muita coisa, não reclamam nada, ao contrário, agradecem. Mas aqueles que são descobertos, que prostituíram, adulteraram, roubaram oferta, fizeram muitas coisas, quer dizer, são esses mesmos que depois de tentarem começar um trabalho e dar todo errado, começam a criar canais que chamam de canais de denúncias e começam a falar ao contrário daquilo que um dia serviu para lhes ajudar. Começam a lançar pedras, começam a falar mal da liderança, da igreja, e eles começam a profanar o evangelho. E eles não entendem essa parte e começam a destruir muitas pessoas, porque nós temos que entender. Vamos olhar para o Marcelo Breiner.
Ele é uma figura que fez grandes movimentos na área dos jovens e outras áreas, e é um cantor incrível, ele tem boas revelações nas letras da música dele. Então, nós temos que entender o impacto que isso cria nas pessoas que se converteram na pessoa do Marcelo Brainer. Quando ele, por exemplo, sai diante das câmeras, começa a falar certas maldades da igreja, do bispo, dos demais bispos, começa a profanar. Ele não olha para o escândalo ou o estrondo ou a explosão que ele estará a criar nas pessoas que aderiram a Deus, aderiram à fé, sem falar da igreja, por causa da palavra que eles deram. Então isso cria um escândalo. Então, outros saem do bem, não falam nada, continuam o trabalho na fé, mas alguns se perdem, começam a exercer um trabalho de rancor, de ódio, perseguição, e por aí vai. Agora, o que isso tem de implicância positiva ou negativa? Vou falar de algo positivo. Quando um bispo sai, pode ser positivo para ele, né? É positivo para ele. Eu vou falar daqueles que saem, que são encontrados no adultério. A igreja fica limpa, porque são muitas pessoas que, na verdade, esse bispo já se envolveu com elas e as pessoas tinham medo de denunciar a ele por ver tamanha responsabilidade que ele tinha e que isso não ia dar crédito. Então, quando essas pessoas veem que esse bispo foi retirado, há um alívio, há um graças a Deus, puxa, a obra de Deus está a ser limpada para que ela continue, porque quando um líder espiritual está em pecado, traz peso na igreja, traz uma nuvem negra dentro da igreja, muitas coisas já andam com muita dificuldade, porque quem na verdade está já a comandar essa pessoa é o próprio pecado, é o diabo ali lhe acusando, ele não se concentra mais e ali já há um baramento, o próprio Espírito Santo já não tem espaço para falar, porque quando o pecado entra, ele culpa aquele espaço que o Espírito Santo tinha. Agora, no lado negativo é quando esse mesmo bispo sai, depois abandona a fé. Porque a fé não é vivida só na Igreja Universal, não. A pessoa, se ela converteu-se a Deus, ela pode continuar em outros ministérios, temendo ao seu Deus, continuar a fazer o trabalho, sem nenhum problema. Eu, particularmente, não vejo nada, porque a fé inteligente que nos foi ensinada e é ensinada na igreja é exatamente para isso, salvar as pessoas. O reino de Deus não tem slogan, não tem igreja, não tem uma placa. O reino de Deus é para todos. Então, se o trabalho da Igreja Universal é salvar, se este indivíduo está salvo e acha que já não quer continuar a cultivar esta salvação na Universal, está à vontade de sair, que continue a sua fé, porque tem aí a bússola que é a Bíblia, tem como buscar, a pessoa já aprendeu a buscar, já aprendeu a dar oferta, a sacrificar, a resolver os seus problemas e muitas outras coisas. Então, este é o ponto positivo que eu olho. Mas nós que comentamos a respeito disso, não podemos usar isto como troféu, como eu tenho visto no canal de Davi Vieira, do Marcelo Roque, daquele ex da Universal. Quer dizer, para eles é um troféu quando saem os bispos, quando saem os pastores. Quer dizer, eles se dizem pregadores, esses que dizem que são de canais de denúncia, mas eles não veem o prejuízo que isso pode estar a trazer para o lado espiritual, se o objetivo deles, na verdade, é falar de Deus. Por que se alegram com a saída dos bispos? Não vejo motivo de se alegrar como se eles estivessem a sair de um inferno, de um sítio. Não. Nós temos que lembrar que tem muitas igrejas lideradas por pessoas que um dia fizeram parte desta instituição e aprenderam o trabalho. E tem muitos também que já não estão na Igreja Universal, mas reconhecem o bom trabalho que lá é feito. Por exemplo, as reuniões de quarta-feira, as buscas do Espírito Santo, o estudo do Apocalipse, a libertação. Tem muita gente que até hoje
gosta do trabalho da igreja, é muito grato, fala tão bem, nunca falou tão bem de uma instituição como a da Universal, mas outros que beneficiaram-se de muitos trabalhos que a Universal realiza, não conseguem nem falar uma delas. Então, este é um dos pontos negativos que eu olho. Nós não podemos só nos guiar naquilo que nós sentimos, porque eu fui tirado de bispo, porque eu adulterei, o outro ainda continua lá, ainda continua um prostituto. Olha, cada um tem seu dia. No dia que o Espírito Santo vai tocar ou vai revelar, porque a própria Bíblia já diz, não há nada em um culto que não seja revelado. Então nós temos que ter muito cuidado em comemorar a saída de um bispo, a saída de um homem ungido. Quer dizer, nós temos que ter um exemplo de Davi. Davi teve um bom exemplo. Ele não se alegrou com a queda de Saul, não ficou feliz, não ficou comemorando. Quer dizer, Davi foi consagrado e teve que fugir, sendo que ele não pediu ser consagrado. Ele teve que fugir, esconder-se nas montanhas, ir para lá, para onde até que a promessa se cumprisse. Mas ele não se alegrava em ver o estado de Saul naquela situação de rejeição, de tormento, de perturbação. Mas hoje em dia, eu olho aqueles que um dia fizeram parte desta grande obra, a zombarem, a alegrarem-se, a darem gargalhadas quando sai um bispo. Pessoal, nós temos que ter uma boa consciência e ter um bom caráter e sabermos o objetivo daquilo que nós falamos. Então, pessoal, este foi mais um pequeno vídeo que eu queria compartilhar com todos vocês e eu queria aproveitar esse espaço para agradecer ao povo de São Paulo que tem continuado ligado ao nosso canal. São 8% das pessoas que têm visualizado os nossos vídeos. E não me esquecer também daqueles do Rio de Janeiro, que são 7%, que são pessoas que estão na ativa sempre que a gente lança um vídeo, estão lá e partilham nos grupos. E também não esquecer de Angola. Você vê só, a minha própria pátria não está inclusa nessa pesquisa, mas Brasil, Angola, quer dizer, Angola e Brasília que estão em peso, principalmente o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, que tem visualizado, que tem deixado lá os likes e os comentários. Eu sei que tem muita gente que nos vê de fora, que nos vê da Europa, da Inglaterra e por aí vai. Mas, segundo a pesquisa feita pelo Facebook, os nossos vídeos têm tido mais interações em São Paulo, em Brasil, no Rio de Janeiro, em Brasília, e 4% em Luanda, em Angola. Então, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Fui!